Bom, inicialmente, boa noite. Quero que vocês saibam que é um prazer muito grande estar aqui. É um prazer muito grande poder participar desse assunto, nesse momento, com vocês, que fazem exatamente o papel que a sociedade precisa de fazer. As decisões do poder público passam naturalmente pela sociedade. E cada vez mais a gente percebe que a sociedade vem participando. E eu vejo que nós temos aqui pessoas que participam desse processo, necessitam que esses marcos regulatórios sejam claros, sejam ferramentas de desenvolvimento econômico, mas nos falta aqui, hoje, como faltou nas 48 audiências públicas que fiz na lei de zoneamento, com mais 47 no Executivo para chegar até na Câmara, os jovens. Os jovens têm tido uma militância muito grande nas redes sociais e etc. e tal, mas a gente vem, a cada vez que vamos discutir os problemas da cidade, aprofundar nos problemas da cidade, a gente fica procurando onde estão os nossos jovens. Eles estão faltando nesses momentos importantes, E eu fico feliz, porque eu vejo muito cabeça branca por aqui, como a minha, mas é muito importante que a gente cobre desses garotos que estão aí, porque é muito importante. Estou vendo aqui alguns jovens, é muito bom que vocês estejam por aqui, para que levem essa mensagem para frente, porque essa é a cidade que nós vamos morar. Estamos falando de alguma coisa que, por regra, são de 10 anos. Portanto, é muito importante. São Paulo cumpriu a sua missão de aprovar o Plano Diretor Estratégico em 2014, a Lei de Zoneamento em 2015 e encerrou o Código de Obras no ano seguinte. Teve um probleminha de discussão partidária que suspendeu a sanção do Código de Obras, não de mérito, foi questão de interpretação de colegas, e atrasou um pouco a sanção do Código de Obras, mas a Justiça liberou, foi sancionado o Código de Obras e sábado saiu a regulamentação. Então nós estamos com todas as ferramentas prontas para a cidade caminhar agora. E nós fizemos com um prazo maior. São Paulo fez um planejamento um pouco mais longo. Passar rapidamente, só para a gente poder se situar. Isso é importante que vocês repitam sempre para as pessoas, porque quando vocês estiverem andando por aí, alguém pergunta, vai votar o plano diretor, vai votar a lei dos zonamentos, dá a impressão de que é a coisa da cabeça de alguém, ou a coisa de governo. Não, está na Constituição. A Constituição Federal é clara. Compete aos municípios executar uma política de desenvolvimento urbano, e a Constituição Federal diz que toda cidade com mais de 20 mil habitantes é obrigatório aprovar o plano diretor na sua Câmara Municipal. Quem não aprova não recebe repasse federal, repasse sagrado para essas cidades menores de 20 mil habitantes que vivem da transferência de recursos financeiros do Tesouro Federal para o município. Elas não têm capacidade contributiva de arrecadar ISS, de IPTU, e vivem muito mais das transferências. E são bem mais do que 4.500 municípios no Brasil nessa mesma situação de ser dependente dessa transferência federal. Uma grande parte ainda não tem os seus planos diretores, está descumprindo, muitas vezes não recebem. Portanto, nós temos que aprovar o plano diretor por ser obrigatório. Vem do Estatuto da Cidade a lei que institui o plano diretor. E é claro que ela tem que ser revista a cada 10 anos. No mínimo, a cada 10 anos. O processo de elaboração do plano diretor deve garantir promoção de audiência pública, debate e participação da associação da população e associações representativas de vários segmentos da sociedade. O plano diretor não pode ser feito a portas fechadas. Todos aqui já ouviram falar de Jânio Quadros. Jânio Quadros fez um belíssimo de um plano diretor com um grupo muito bom, tecnicamente preparado, da Prefeitura de São Paulo, grandes técnicos daquela época, aprovado por decurso de prazo, sem nenhuma figura de audiência pública, e o plano não pegou. Ficamos de 88 até 2002 sem um plano diretor para valer. Por quê? Porque não foi debatido. Não foi debatido, a sociedade não sabia do que era, o pessoal também não usou. Então,
Em 2002, aprovamos um plano diretor na cidade e a lei de zonamento de 2004. Naquela época, a gente estava vivendo um momento de ditadura. Portanto, valia a situação. Deixou lá. A Câmara não se manifestou. Não fez, aprovado. Então, essa lei é boa quando todos participam e quando a coisa pega. Cidades com mais de 500 mil habitantes deverá ser elaborado também um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor. Mais de 500 mil tem que ter um plano integrado de transporte urbano. 39 cidades no Brasil têm mais de 500 mil habitantes, só. É um Brasil muito desigual. Ainda no Estatuto da Cidade, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais, garantia do direito da cidade sustentável, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, serviço público, lazer, etc. Aqui vem a figura da garantia da terra para que a gente possa ter habitação. Isso aqui praticamente é a primeira pista para aprontar que nós temos que demarcar nos nossos territórios áreas destinadas a produzir habitação para a moradia digna, as chamadas zonas especiais de interesse social, que nós tratamos em São Paulo, mas são os apartamentos que nós construímos com 2 dormitórios, com 1 banheiro, sala, cozinha, com ou sem garagem, mas que a população de baixa renda, com até 3 salários mínimos ou até 6 salários mínimos, possam comprar ao longo dos financiamentos que são compatíveis com cada renda de cada um. Mas nós precisamos de garantir essa terra, porque senão outro tipo de incorporação ocupa esse espaço e nós deixamos as pessoas com renda baixa, com renda muito pequena, morando cada vez mais distante do seu trabalho, indo na contramão do que se propõe hoje. O plano de arquitetura estratégica, nós vamos abordar aqui rapidamente, como nós fizemos em São Paulo, e tratando com a história do que tem aqui, mas como um instrumento de desenvolvimento econômico, social e de qualidade de vida. Qual era o cenário da cidade de São Paulo anterior a essa nossa movimentação de plano diretor e lei de uso e ocupação de São Paulo? Era isso. Essa foto nós vimos e falamos, esse era o São Paulo que a gente estava vivendo e é exatamente isso que nós não queremos para os outros. É isso, um amontoado de casinhas para todos os lados, os sobradinhos, e nasce e morre todos os dias. Todo dia cai um sobradinho e alguém começa um prédio. Sem nenhum planejamento, sem saber se o transporte urbano está na porta, sem saber se existe emprego por perto, por aqui dá para notar que isso aqui deve ser uma atividade empresarial, mas o resto é tudo moradia, não tem um avenidão, ninguém está vendo verde, ninguém vê água, ninguém vê parque, ninguém vê escola, enfim, é isso. Derruba sobrado, constrói prédio. E acha que tem progresso. Isso não é morar. Isso não é habitar. E é assim que a São Paulo foi se desenvolvendo, sem um plano diretor que pudesse ousar. Nós estávamos usando a lei de 2002, plano diretor, e lei de 2004, lei de zonamento, mas ela esgotou toda a sua capacidade de produzir para a cidade. A cidade evoluiu muito rápida, pegamos um período de aquecimento muito grande, e aí a lei esgotou a capacidade de ordenar o uso do solo. Guarulhos não é diferente. O boom que teve aqui, mesmo a lei sendo de vocês de 2007, andou rápido demais, foi consumido pela cidade. Consome-se todo o estoque de produção. Basta ver o desenvolvimento que esse aeroporto teve nesses últimos anos. É incrível, cada vez que a gente visita, as coisas estão diferentes. Como é que nós começamos a entender o que fazer lá por São Paulo e que por aqui é muito fácil de fazer? Primeiro, esses dados são públicos. Ministério do Trabalho e Emprego, aqui são onde estão as pessoas empregadas na cidade com carteira assinada. Essa mancha escura, roxa. Olha aqui. Aqui está toda a cidade de São Paulo, Zona Sul, Zona Leste, aqui está Guarulhos, e aqui vai embora Mariporã, Cantareira, Cajamar, Osasco, tal. A mancha dessa cidade de São Paulo, olha a empregabilidade onde está. Todo dia
todo mundo sai da extrema da cidade para ir para o centro e do centro para casa. 1h30, 2 para ir, 1h30, 2 para voltar. Essa é a cidade que até agora existe e está ainda judiando dos paulistanos. Lamentavelmente, nós não conseguimos, com as leis anteriores, aproximar o trabalhador do local de trabalho ou levar as empresas para as bordas da cidade, para as franjas da cidade. Elas continuaram muito perto do centro. A infraestrutura urbana cada vez mais concentrada aqui. Andando um pouquinho mais, existe também um índice paulista de vulnerabilidade social, que aqui vocês estão vendo pintinhas vermelhas e amarelas. Quanto mais para o vermelho, maior a vulnerabilidade, mais pobre a população. Dá uma olhada onde tinha emprego, onde tem emprego, não tem aqui vulnerabilidade. Mas olha o extremo da Zona Leste, extremo da Zona Noroeste de São Paulo, o extremo sul da cidade de São Paulo, e veja a semelhança da Zona Leste com Guarulhos. É muito parecido. É muito parecido. Então, nós temos um índice de vulnerabilidade social na região de Guarulhos tão grande quanto a nossa Zona Leste. E olha que a Zona Leste de São Paulo, aqui, é maior do que o Uruguai, tem 4 milhões e pouco de habitantes. Mas com um índice de vulnerabilidade que nos deixa muito preocupados. Então, a ideia era tratar a cidade, tratar dessas leis, de tal forma que a gente pudesse levar desenvolvimento para essas situações mais extremas, porque é muito difícil trazer as pessoas de lá para o centro. Colocando um mapa sobre o outro, aí fica muito claro para vocês verem o emprego e a vulnerabilidade. Primeira ideia é socializar os ganhos da produção da cidade. Foi pegar o solo e estabelecer um coeficiente de aproveitamento. O terreno tem 1 de direito de coeficiente de aproveitamento. Ou seja, um terreno de 1.000 metros, eu posso construir 1.000 metros. Uma vez o tamanho do terreno. Um sobrado de 500 embaixo, 500 em cima. Um terreno de 500 metros, 250 embaixo, 250 em cima. Tudo bem, pode. Ou faço os meus uma vez do jeito que eu quiser, mas eu não posso passar disso. Só posso passar disso, e aí vem o conceito que vocês já têm aqui na lei de vocês, de pagar a outorga onerosa. Se eu vou construir mais do que o coeficiente de aproveitamento, eu passo a pagar a outorga onerosa. Aqui em Guarulhos também tem isso. Mas nós deixamos lá tudo com 1, e quem quiser construir mais do que 1, tem que pagar a outorga onerosa. Santo dinheiro. Esse dinheiro do Fundurb vai diretamente para o Fundurb. Quando você paga a outorga onerosa, cai no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Na lei de vocês, tem o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e é para lá que o dinheiro da outorga onerosa vai. Mas deixamos claros que desses recursos do Fundurb, eles obrigatoriamente só podem ser utilizados para produzir habitação de interesse social, mobilidade urbana e infraestrutura. Habitação de interesse social, equipamento social, unidades de conservação ambiental, espaços públicos, etc., transporte, etc., patrimônio cultural, tudo isso resumido, 30% para habitação, 30% para mobilidade, o restante para infraestrutura. Aí sim o dinheiro cai, está garantido de que vai para comprar terreno, produzir habitação de interesse social para mobilidade, e aí nós estamos transferindo riqueza de quem está construindo os prédios altos, pagando a outorga onerosa, para poder cumprir a nossa missão de governo, transferindo esses recursos para as pessoas que necessitam do apoio e do suporte do poder público. Implementar uma política habitacional para quem precisa. Isso é muito importante. Plano Municipal de Habitação. Guarulhos também tem. Nós precisamos de dizer o seguinte: tem, está funcionando. Isso é que nós precisamos de cobrar. Tem e tem que estar funcionando. Zonas especiais de interesse social, regularização fundiária, quantidade de pessoas que moram há 20, 30, 40 anos em algumas regiões aqui da cidade de vocês, como em São Paulo, é muito grande e elas não têm escritura.
Não tem nada, só não pode ser retirada e mora lá. É responsabilidade do município a regularização fundiária dessas áreas. E nós conseguimos isso justo agora. Regularizar essas áreas e entregar o título de propriedade, para que essas pessoas possam deixar este espaço como herança para os seus filhos. Porque hoje ele está na posse do terreno, o terreno não é dele, e ele vai embora, morre, e o filho fica lá na posse de um terreno precária. Além disso, do Fundurb, nós aprovamos as nossas operações urbanas, que são espaços dentro do município, onde nós fazemos um projeto específico de intervenção urbana, e todos aqui conhecem um que é fantástico. Ninguém aqui deixou de passar até hoje na Avenida Faria Lima. A Operação Urbana Faria Lima é o resultado, é o sucesso disso. Ou seja, todo o dinheiro dessa construção acima de 1 é vendido hoje, em outras operações, na Faria Lima não foi assim, na Bolsa, na forma de certificado de potencial adicional de construção, que é o CEPAC. E esse dinheiro só pode ser usado naquele território, para qualificar a área. É por isso que aquela região é toda muito linda. Tudo isso é muito bom. A cidade ganhou outras operações urbanas e vai ganhar outras, mas não é um instrumento tão socialmente bom quanto a outorga onerosa. Porque aqui eu estou construindo para ricos e investindo tudo que ele está produzindo acima de 1 para os ricos do mesmo lugar. Quando eu construo acima disso na cidade toda, eu coloco todo esse dinheiro como outorga onerosa para construir para a cidade toda, para a infraestrutura da cidade inteira. E aí nós tivemos que usar nas operações urbanas uma mudança de regra, obrigando que nessas áreas o CEPAC tenha que construir pelo menos 25% de habitação de interesse social lá onde moram os mais ricos, naquele ambiente. Por quê? Não é levar alguém para lá, eles já moram lá. São pessoas que são cadastradas e que moravam naquela região, usavam a beira dos córregos, e eles serão os primeiros a serem contemplados com essas habitações perto dessa grande infraestrutura que é a operação urbana que tem sucesso, e, portanto, essas habitações são riquíssimas em termos de qualidade, a infraestrutura está perto. Veja bem, adianta morar é importante morar num apartamento de 4 dormitórios, com 4 suítes, etc., e a sua faxineira chegar de trem depois de 2 horas de transporte, se ela poderia morar do lado, dentro da mesma operação urbana? A babá do seu filho mora na mesma região. Hoje nós já temos na operação urbana Água Espraiada, Água Branca, Faria Lima, em São Paulo, muitas dessas pessoas, jardineiros, empregado doméstico, o guarda da noite da rua, o guarda o zelador do prédio, muitas vezes a família já mora dentro desses mesmos espaços, porque nós já estamos produzindo esses 25%. Aqui está um conceito que aqui não pode deixar de ter. Aqui fala nas zonas de habitação que vocês têm. Mas nós precisamos de conceituar bem, e nós conseguimos em São Paulo conceituar 5 formas de delimitar áreas para habitação de interesse social. Primeiro, aquelas que não têm regularização fundiária, chamadas EIS 1. Vejam onde está essa região, toda na periferia. Tudo isso aqui é área que foi, aspas, invadida, foi ocupada. As pessoas moram, não têm título de propriedade. Guarulhos tem 14 quilômetros quadrados. Só essas áreas vermelhinhas de São Paulo representam 144 quilômetros quadrados, sem escritura. Uma judiação, uma tristeza. Mas, agora, durante a lei de zoneamento, nós encontramos áreas dessas onde o CDHU já tinha construído, a Companhia de Habitação do município já tinha construído, e a compra desse terreno foi feita de um espólio, e até hoje o inventário não saiu, todo mundo já pagou, já está pagando, e ainda o próprio órgão do governo não tem a escritura definitiva para dar para quem vendeu. Se fosse na vida particular, é estelionato. Aqui é um probleminha, tem que ser resolvido. Enfim, vem sendo tratado nos últimos 3 ou 4 anos com muita velocidade, e nós conseguimos, na lei de zoneamento,
a pagar desses 144, 12 quilômetros quadrados das pessoas que têm direito ao título de propriedade, e foi entregue o título de propriedade para essas pessoas. Criamos, inclusive, uma zona nova para essas áreas, chama Zona Mista de Interesse Social. Ou seja, as pessoas moram numa zona que é mista, tem residência e tem comércio, mas ela veio de uma área de interesse social. Agora elas são proprietárias, têm título de propriedade. Nós temos uma obrigação de fazer a regularização fundiária. Custa caro, mas tem que ser feito. Essas áreas chamadas de ZEIS 2 são os terrenos vazios que tem na cidade, a grande parte deles estão bem na periferia, mas são terrenos para a construção de habitação de interesse social e que pode ser construído pelas empresas que fazem pelo Minha Casa Minha Vida, pode ser feito pela companhia de habitação, pode ser feito pela parceria público-privada. Portanto, esses terrenos são muito importantes. Nós temos hoje em São Paulo reservado 16 quilômetros quadrados desses terrenos. Você diz, todos podem ser usados? Não, nem todos. Por quê? Porque quando eu chego e digo, quanto tu tem na Caixa Econômica para comprar esse apartamento? 180 mil reais, 200 mil reais? Quando eu vejo o terreno, se ele tem declive, se ele tem aclive, e depende de muita terraplanagem, a conta não fecha. Quando a empresa produz o apartamento, ele não consegue caber dentro dos 200 mil do financiamento. Então, a empresa descarta esse terreno, não quero, ele procura um outro mais plano. Então, com o tempo, nós vamos ficar com alguns terrenos onde os imóveis vão custar mais caro, mas, por enquanto, os que estão sendo produzidos são aqueles que estão sendo produzidos que caibam dentro da faixa que está se pagando pelas habitações de interesse social. Aqui, uma figura nova que já é conhecida, que é chamada Zona Especial de Interesse, que nós colocamos como 3. E esse conceito ficou bem claro. Que vocês têm muito aqui. São galpões abandonados pela indústria que foi embora de São Paulo, imóvel subutilizado. Imóvel subutilizado. Tem os montes, estacionamentos, que passa a maior parte do tempo vazio, só tem uma casinha lá para alguém cobrar na hora que está entrando. Alguém comprou aquele terreno e deixou ali para engordar, para ficar mais rico no futuro, e aquele terreno ficou parado, e esse terreno vazio acabou levando a demarcação de ZEIS 3. O que significa esse terreno hoje na nossa visão? Dá uma olhada no mapa onde eles estão. Na área de boa infraestrutura da cidade. Esse perímetro mais vermelhinho aqui que vocês estão vendo, é justamente Moca, Ipiranga, onde tem aquela enorme quantidade de galpões ao longo da Presidente Wilson, toda aquela área onde tem trem, tem metrô. Esse terreno, ele passa a receber uma demarcação de ZEIS 3 e o proprietário não pode produzir nada ali a não ser habitação de interesse social. Ou seja, 60% da produção tem que ser para até 3 salários mínimos e os outros 40% para até 6 salários mínimos. Isso traz uma forma de socializar esse espaço que tem infraestrutura urbana para que as pessoas mais pobres possam morar, sim, perto do trem, perto do metrô, perto do corredor de ônibus, perto da escola, perto do hospital. E não ficar só levando as pessoas para a periferia, como está aqui. Essa é uma forma de trazer as pessoas para esse espaço. Aí você diz, o dono do terreno não vai vender esse terreno num preço mais baixo, que caiba na conta. Tudo bem, deixa ele ficar com o terreno lá. O tempo passa, ele vai devagar baixando o preço. É o que está acontecendo em São Paulo. Chega um momento que ele descobre que é para valer a lei, e depois eu vou mostrar o outro instrumento que nós utilizamos aqui, é para valer, ele não tem comprador, o comprador chega e paga à vista, é o comprador que vai construir a ZEIS 3. E o dinheiro do Fundurb passou a poder comprar o terreno e não só construir. Antes podia construir, agora pode comprar. Então o município pode comprar a ZEIS 3, ficou clara na regra da lei. A ZEIS 4, que é essa delimitação dessas áreas, são aquelas áreas que estão dentro das macro-áreas de proteção ambiental. Nós temos nossos mananciais, vocês aqui também têm muita área perto de área verde e tudo. A construção aqui é um pouco diferente, ela não é tão alta, ela é mais baixa, ela ocupa menos
o terreno, a taxa de ocupação é de 50%, não é de 70%, 80% como as outras, e, portanto, esses imóveis, esses terrenos podem sim ser usados. Não vai impactar o meio ambiente, não vai matar o mico-leão, não vai matar a andorinha, tanta história que se conta, não é bem assim. Tem todo um estudo de impacto, tem toda a avaliação e tem toda a permeabilidade mantida para que a gente possa preservar longe das nascentes, não se permite tapar a nascente. Aqui o verde anda junto, mas nós permitimos a convivência do verde com as pessoas. Nós temos dois bens preciosos para cuidar aqui. Nós não podemos deixar um sufocar o outro. E a ZEI 5, quando a gente fez tudo isso aqui, o mercado ficou bravo com a gente. Disse, olha, e a gente? Nós gostaríamos de construir também, mas para um público que ganhasse mais do que 6 salários mínimos, porque as cidades como São Paulo, a cidade como Guarulhos, a cidade como São José dos Campos, Jundiaí, que tem PIB muito alto, tem gente que ganha mais do que 6 salários mínimos e gostaria também de entrar num programa de habitação. Então, foi aberto a figura da ZEI 5, essa nasceu conosco. A ZEI 5 já permite a gente poder contemplar até quem ganha 10 salários mínimos, sem não perder os olhares cuidadosos de que pelo menos 40% dessas habitações de interesse social tem que ser para até 3 salários mínimos. 40 até 6 e o restante nós podemos construir para até 10. Portanto, nós distribuímos as 3 categorias de 0 até 10 salários mínimos para que a gente possa contemplar um outro segmento da sociedade que também tem direito. Também tem direito. Aqui nós permitimos também que se possa fazer no empreendimento, assim como os demais, 20% da área construída em área comercial. Ora, se o cidadão mais rico pode morar lá perto da Faria Lima, num prédio onde no primeiro e no segundo andar ele tem quase que um shopping, ele tem lojas, por que a habitação de interesse social também não pode embaixo ter uma lavanderia, o cabeleireiro, o dentista? Por que não pode? Então, nós permitimos que o uso seja também misto nessa situação, para que a gente possa também contemplar essas pessoas da mesma forma. Para que as pessoas não tenham que sair daqui para procurar outras coisas mais distantes. Bom, aqui está o X da questão. 30% do Fundurb, portanto, pode ter aquisição de terrenos e nas operações urbanas e nas áreas de intervenção urbanas, nós estamos obrigados a cumprir pelo menos 25% de habitação de interesse social. O que mais nós fizemos para que as pessoas de baixa renda possam ter sua casa? Uma regra que chama cota de solidariedade. Importante que Guarulhos busque isso na sua lei. A cota de solidariedade é o seguinte: quando eu construo mais de 20 mil metros quadrados, um baita de um shopping, um prédio, um hospital, eu sou obrigado a repassar para o governo 10% dessa construção em produção de habitação de interesse social. Aí você diz, nossa, é comunista esse cara? Não, nada disso. O senhor vai nos dar 10% da habitação de interesse social, em troca, vou lhe permitir construir 10% a mais do que pode construir essa área. O senhor pode comprar o terreno dentro do mesmo distrito e construir para a gente. O senhor pode depositar o dinheiro do Fundurb, nós fazemos para o senhor. O senhor pode contratar uma empresa, fazer e entregar para a gente. Não estamos obrigando nada a ninguém, mas 10% dessa área ele repassa para a gente. Com isso, ele pode também construir 10% a mais, geralmente nessas áreas que são de metro quadrado extremamente elevado, muito boas para que possa ter a sua atividade ali desenvolvida. Portanto, a cota de solidariedade é importante, São Paulo caminha nesse sentido, e daqui para frente eu acredito que isso não volta mais. Provavelmente a gente deva mudar alguma coisa agora, porque vem uma discussão que dentro da operação urbana já se paga muito pela operação urbana, nós já fazemos 25%, provavelmente dentro da operação urbana a gente não vai cobrar a cota de solidariedade, mas da cidade como um todo é justo. É justo que alguém que vai ter uma construção de um shopping de 20, 30, 40 mil metros quadrados possa contribuir para que, de preferência no mesmo distrito, tenha habitação de interesse social, porque os funcionários do shopping vão vir de lá mesmo. Para ele é melhor a longo prazo, para a cidade também. Essas habitações, quando vêm para a gente, nós gostaríamos muito que elas viessem
para o nome do município, para que a gente pudesse não vendê-las, para que a gente pudesse fazer a locação social. Locação social, gente, é o que há de mais justo para que a gente possa atender essa população mais carente. Por quê? Os nossos jovens hoje, eles namoram e aí resolvem casar. E olham o preço do apartamento que está sendo vendido. Para eles é muito fácil começar a pagar isso e comprar. E eles vão fazer isso em determinado lugar. Passam uns dias, a moça que casou arranjou um emprego a 30 quilômetros do lugar, que paga ela muito bem. E ele, num outro lugar, mais 20 para lá. Aqui mora a família. E aí ficam os dois condenados a pagar um carnê durante 20 anos, morando bem longe do lugar que trabalham. Se a gente tem a condição de obter os apartamentos, e nós vamos mostrar daqui a pouco como, e poder alugar para esses jovens, até eles organizarem a vida e dizer, não, é aqui que eu vou morar. É aqui que a minha sogra vai morar perto para poder ajudar a olhar a criança da gente. É aqui que nós constituímos a nossa família. Como se faz na classe média? Você escolhe onde vai morar, você escolhe que vai morar perto do seu trabalho. Nós podemos depois comprar no momento oportuno. Portanto, isso é muito bom para os jovens e é muito bom para os idosos, que muitas vezes querem morar perto dos filhos. Os filhos moram pertinho e ele muda para 30 quilômetros, e aí ele fica sozinho. Não tem filhos descansado no fim de semana para pegar o ônibus e andar mais 1 hora para vir ver o pai e ver a mãe. Portanto, a locação social atende os dois extremos que nós temos que cuidar muito, que é a nossa criança e o nosso idoso. Aqui entra uma situação que Guarulhos não vai poder escapar também, por causa do custo do terreno aqui, que é muito elevado, que é a função social da sociedade. Imóvel não edificado, ele tem que ser utilizado, ele pode ser edificado. Imóvel subutilizado, você tem um imóvel desse tamanho, só usa esse cantinho aqui. Ele tem que parcelar esse solo ou construir, tem que utilizar. Imóvel que não é utilizado, tem no mínimo 60% da área construída desocupada. Quantos prédios não tem 60% da área desocupada? Nós temos que ocupar essa área. E utilizar essa área é necessário. E é importante que o município possa assumir isso. Aqui, a locação social encaixa muito bem. Então, qual foi a solução? A criação, dentro da função social da propriedade, do IPTU progressivo no tempo. Isso o prefeito não gosta de fazer, porque dá a impressão de que ele é ruim para a população e que ele não ganha a próxima eleição. Não é bem isso. É uma forma de fazer justiça. Uma área dessa abandonada vai pagar IPTU e vai pagar mais 2% do seu valor no primeiro ano desocupado. No ano seguinte, dobra os 2%, IPTU mais 4%. No terceiro ano, IPTU mais 8%, até chegar ao IPTU mais 15% em cima do anterior. Vai ficando impagável o IPTU. À medida que o IPTU vai aumentando, esse camarada fica desesperado para vender o terreno, achar comprador, achar negócio ou alguém que vai construir. E aí ele deixa de ter um terreno desocupado, vazio. Onde? No lugar onde nós já gastamos muito dinheiro público para colocar o metrô, para colocar o ônibus, para colocar a unidade de saúde, para colocar a escola, e está lá o terreno vazio, esperando ficar bem caro para alguém ficar mais rico. Não é justo. A função social da propriedade, ela tem que existir dentro, hoje, dos princípios que norteiam o urbanismo. Nós não podemos deixar esses terrenos vazios dessa forma. Não vamos tomar de ninguém. Mas depois de 5 anos, ele vai receber, com certeza, um decreto de utilidade pública e o município compra esse terreno dele, pelo preço que ele vale. Pagando IPTU dessa altura, ele só tem que vender barato. Ele não tem outra forma. E aí se edifica aqui para a população que necessita morar naquele local. Não é tomar nada de ninguém. É uma forma que você tem de fazer com que a pessoa saia da inércia e vá buscar um caminho para que a gente possa contemplar essa população. Mobilidade urbana. Aí vem um outro assunto bastante preocupante. Essa é uma bomba. Nós vamos deixar para vocês ir pensando. Aqui está um automóvel. Ele ocupa, em média, 40 metros quadrados para se deslocar. Cidade de São Paulo tem 4,5 milhões de veículos que se movimentam todos os dias. Isso equivale a 180 quilômetros quadrados
da cidade com seu viário ocupado com veículos que caminham para lá e para cá, a grande maioria das vezes com menos de 2 pessoas dentro do carro. É 6 vezes maior do que a maior subprefeitura que nós temos na cidade de São Paulo. A maior parte das pessoas aqui, quando vão trabalhar ou quando vêm do trabalho, vão sozinho, no máximo com mais um. Nós não somos diferentes, é assim que acontece. Por quê? Porque o transporte público é muito ruim. É muito ruim porque ele demora demais. É lento demais. E nós temos uma tradição de entregar muito devagarinho as coisas. Nós somos campeões no mundo de entrega lenta de metrô. Vamos fazer uma conta? São Paulo, capital, tem 78 quilômetros de metrô entregue em 40 anos. Isso significa que nós entregamos 8,9 metros por hora de metrô por ano. Isso por hora significa que nós andamos mais devagar do que a lesma, que anda 9,9 quilômetros por hora. Então, a lesma anda mais depressa do que o metrô de São Paulo, em termos de entrega. A tartaruga e o jabuti anda 270 metros por hora. Portanto, cerca de... quanto dá? 30 vezes mais rápido do que entregar metrô em São Paulo. A entrega de metrô de São Paulo é uma das mais lentas do Brasil, do mundo. Nenhum país do mundo entrega tão devagar metrô do que o nosso. Nós só perdemos, nós só não somos mais velozes do que as... Como é que chama os... Não, o preguiça, foi bom lembrar do preguiça. O preguiça, ele vai a 27 metros por hora. É bem mais rápido, o bicho preguiça, do que a entrega do metrô. Eu faço essa brincadeira porque é lamentável que em 40 anos a gente tem 78 quilômetros de metrô. Imaginar que as outras cidades como México, a própria Argentina, Venezuela, todo mundo passou a gente e nós continuamos entregando metrô devagarinho. Não é crítica a nenhum partido, é crítica à forma de encarar esse transporte público, que ele é que nós queremos. Para que se possa resolver o problema da mobilidade, é isso. Há avenidas, ruas largas, corredores de ônibus no centro, ciclovia ou ciclofaixa, o coletivo vai estar no centro, o sistema cicloviário tem que estar em algum lugar, porque não tem volta a história da bicicleta. São Paulo, infelizmente, não fez o melhor projeto, acabou colocando ciclovia na cidade em muitas áreas que ainda não tem usuário, mas aqui vocês podem fazer um trabalho com audiência pública, ouvindo a população, vendo onde é que tem mais bicicletas passando hoje de forma perigosa, para que a gente possa ter as ciclovias como uma das opções. E os novos viários, da agora para frente, largos. O nosso viário hoje, uma grande parte dele tem calçadas de 1,5 metro, quase que não dá para passar alguém que vem e outro que vai com sacola na mão. Então, os viários tendo largura para ônibus e carro, e nós temos calçadas largas, com certeza tudo isso muda. Aqui está uma das opções que foi encontrada, de fazer a faixa de ônibus à direita. Não é importante, não é boa, mas é melhor do que antes. O corredor é no meio, aqui é uma ciclofaixa. Só para você ter uma ideia, essa fila de carro toda aqui, pelo menos até aqui, cabe dentro desse ônibus. Então, você conta aí 12, 15, 16, 18 carros para caber no espaço de um único ônibus. Mas nós temos também corredores de ônibus completamente vazios, e hoje o pedestre anda nele na forma de ciclovia. Outra situação importante para uma cidade densa como Guarulhos é aproximar o trabalhador e o usuário do sistema de transporte do seu eixo de mobilidade urbana. E aqui nós aplicamos em São Paulo a regra de que, ao longo desse sistema de eixo, nós, 150 metros para cada lado, e o terreno sendo tocado até 300 metros, e nos terminais, tocando o terreno até 600 metros, mas com 400 metros no meio, e tocando o terreno até 600 metros, nós permitimos construir 4 vezes o tamanho do terreno. Um terreno de 1.000 metros pode fazer 4.000 metros, e essas áreas foram consideradas áreas de eixo.
E aqui os apartamentos são menores, com o mínimo de garagem, para que as pessoas que precisam do transporte público possam usá-la. Isso é importante, uma só garagem, e nós abrimos uma exceção para os primeiros 3 anos depois da lei, para que pudéssemos também ter um pouco mais de garagem, para tentar vencer a crise, e essa foi uma das soluções que a gente encontrou, mas daí para frente continua mantendo uma vaga de garagem, eventualmente pode até ser mudado. Mas é importante que as pessoas que venham morar aqui são aquelas que precisam de transporte público. Isso representa, na cidade de São Paulo, 6% do território da cidade. 6%. São os terrenos mais caros e mais cobiçados da cidade. É onde se pode construir prédios bem altos, não há limite de gabarito. E aí nós damos incentivos para construir. A chamada fachada ativa, o prédio de uso misto, embaixo com área de fruição, a pessoa entra... Lembra do prédio do Conjunto Nacional, lá na Paulista? É aquilo. O cara passa por dentro do prédio, ele dialoga com a calçada, ele sobe pelo primeiro andar, como se estivesse dentro do mesmo ambiente. Enfim, isso traz uma cidade mais amiga dentro do conceito de qualidade de vida. Aí estão os eixos de estruturação e transformação da cidade. Aqui, todos esses eixos aqui são os eixos que a cidade tem hoje de transformação urbana, e são os eixos que pode construir o máximo que a cidade permite, que é 4 vezes o terreno. A grande parte da cidade ficou mista. Aqui vocês também têm. A maior parte da cidade aqui é de uso misto. Lá nós permitimos construir 2 vezes o tamanho do terreno, por enquanto com 28 metros de altura. Térreo mais 9, térreo mais 8, que daria 9 andares. Este é o maior ambiente que nós temos, são 16% do território. O que significa isso? Aqui vão se construir prédios para as pessoas morar. Não é tanto prédio comercial. Também é permitido, pelo uso misto, ter outras atividades, desde que não incômodas. Mas, com o tempo, as pessoas vão ficando procurando mais isso. Como o nosso sistema é georreferenciado, eu espero que o de Guarulhos também seja, é muito importante que seja georreferenciado, fica muito mais fácil. O que está em cinza é zona mista. Poucos conceitos e conceitos fortes. Então, quando qualquer um de vocês, corretores, chegar e colocar no mapa, escolher o nome dessa rua aqui, cair a flechinha aqui em cima, o cara diz: doutor, meu amigo, onde eu estou, pode fazer o quê? Aqui é zona mista, pode fazer 2 vezes o tamanho do terreno, 28 metros, acabou. Mais nada. Não tem que fazer pesquisa, não tem que ficar perguntando ninguém, não tem balcão, não tem negócio, não tem confusão. Aqui é a Vila Madalena, em vermelho, é a zona de eixo, é o metrô. E esses amarelos é a zona residencial dos residenciais que estão no entorno. Jardim das Bandeiras, tudo aquilo que está no entorno. Então fica muito fácil. Esse azulzinho aqui, isso aqui chama zona de corredor, ou seja, é dentro do residencial o que foi permitido ter um comércio sem mexer na altura do prédio, aberto para a rua, permitido para esse local. Então tem lá, não pode ter danceteria, mas pode ter padaria, pode ter farmácia, pode ter uma loja que vende chocolate, pode ter uma casa de chá, mas eu não posso fazer, muitas vezes, algumas atividades que são incômodas. Não posso ter uma clínica? Posso. Posso ter um pronto-socorro com ambulância? Não. A sirene incomoda, o pronto-socorro incomoda. Então, cada uma delas tem seu grau de incomodidade e tem as suas regras. Mas assim como lá, vocês aqui, nós olhamos muito o mapa daqui, percebemos que existe uma coisa importante chamada zona de centralidade. E nós permitimos construir na cidade muito mais do que a zona mista, passando para 48 metros. Significa isso. Dá uma olhada no mapa da cidade. No mapa da cidade, pegamos todas as avenidas que são comércio há 30, 40, 50 anos. Olha a distribuição delas. Isso aqui, o mercado se fez. É lei de mercado, isso veio para ficar. Essas avenidas nós passamos a chamar de zona de centralidade. Curiosamente, quase que toda ela tem a faixa do ônibus à direita. E aí, nós permitimos construir mais alto, para poder atrair o mercado da atividade comercial. A faculdade, o hospital, o pequeno shopping, a galeria, o posto de gasolina, ele vai ficar nas avenidas comerciais da cidade. Portanto, ela passa a ter mais luz, ficar mais iluminada,
fica mais segura, tem guarda, tem câmera, todo comércio tem, escola, ensino à distância, cursinho. Esse pessoal vem todo para cá. Com isso, ele deixa o miolo da cidade, que é a zona mista, que eles chamam de remanso. Vocês gostam muito de usar esse nome, né? Essa área de remanso, essa parte, em silêncio, mais calmo, com menos atividade comercial. E isso pode ser aplicado aqui. Nós aplicamos lá. Todas elas têm nome que vocês conhecem. Rua Clélia, Guaicurus, Politécnica, Giovanni Gronti, Ricardo Jafé, Cezefredo Fagundes. Todas elas já estavam no mapa. Quando nós jogamos esse mapa em cima do outro, que são as zonas de eixo, nós criamos então a figura de uma zona de centralidade, que é o sub-eixo da cidade. E olhando o desenho de vocês aqui, tem a mesma coisa. Dá para fazer a mesma coisa. Com isso, nós vamos, ao invés de obrigar as pessoas a aqui pode, aqui não pode, eu estimulo de tal forma que, quando o cara vai construir, comprou um terreno, ele pode construir 48 metros, e no outro ele pode construir 28, e ele vai fazer uma atividade comercial, ele compra o de 48. Ele vai pôr a atividade comercial dele na esquina, claro. E isso é uma regra de mercado, eu não preciso de obrigar ninguém. Reorganizar a política metropolitana. A cidade de São Paulo não tem como separar do seu entorno. Portanto, esses arcos que nós colocamos das operações da cidade, Arco Tamanduateí, tudo isso que vai se formando, ele integra com a região metropolitana. Essas áreas vermelhas que vocês estão vendo aqui, ó, aqui Fernão Dias, aqui a Anhanguera, Raimundo Pereira de Magalhães, são polos de desenvolvimento que nós deixamos para aprovar leis no futuro, de incentivo fiscal, para que a gente possa ter atividade econômica caminhando para os bairros. Lembra que essa região aqui é uma região de vulnerabilidade social? Pois é, nós estamos simulando, e aqui hoje, essa região, principalmente da região da Anhanguera, já virou uma correria para montar galpão de logística, porque o Rodoanel passa por aqui, passa justamente aqui, né? Cruzam vocês aqui também, mas é muito importante. E esse aqui, que é o eixo da Jacopêssego, que nós fizemos por causa de vocês. Aqui está Itaquera, no meio, né? Esse eixo da Jacopêssego, ele liga o Aeroporto Internacional de Guarulhos ao Porto de Santos. O maior aeroporto do Brasil ao maior porto do Brasil. Eu saio daqui do aeroporto, pego a Jacopêssego, pego a Anchieta, vou parar no porto. Essa região vai ser de um desenvolvimento econômico enorme. Lembra que era uma área de desenvolvimento, onde era uma área que tinha muita vulnerabilidade? Essa área, ela hoje já virou um boom. A quantidade de propostas e projetos para essas áreas, para construir shopping, hospitais de porte, não é hospital pequeno não, já buscando esse espaço da Jacopêssego por causa do desenvolvimento que vem do aeroporto de Guarulhos ao Porto de Santos. Então, isso aqui já ficou reservado para isso, é hoje a área mais cara da Zona Leste, excetuando o Anália Franco e etc., mas são os terrenos mais procurados, e são terrenos grandes, onde as grandes empresas podem se colocar. A cidade precisava de estar dentro da agenda ambiental. Por isso nós pegamos e deixamos demarcar o território rural. Aqui precisa de demarcar muito bem a área do território rural, para poder conter a expansão urbana. Senão nós vamos ter só cidade e vamos perder o nosso verde, perder nossa zona rural. E incentivar a atividade de agricultura orgânica. É muito importante produzir o orgânico na própria cidade. Gera renda, gera riqueza. Nessas regiões extremamente pobres, as pessoas precisam, e hoje o crédito é financiado. O PRONAF, o Programa de Agricultura Familiar, hoje cobra 2,5% de juros ao ano, e as pessoas podem ter desenvolvimento nessas áreas. Esse agricultor consegue sobreviver aqui. No extremo sul de São Paulo e na zona leste de São Paulo, nós já temos muita gente trabalhando e vivendo da zona rural com isso aí. Aqui está um exemplo. Você tem aqui a cidade começando a se consolidar, mas a zona rural está bem delimitada, está preservado o que é verde, mas aqui tem atividade econômica, agrícola, e é importante para a cidade. É muito importante para a cidade. Todos os grandes centros europeus têm as suas áreas rurais para a produção de produtos orgânicos e agricultura familiar. Aqui a gente tem a impressão de que isso é coisa de pobre. Não é bem assim. Não é bem assim.
Alguns produtos que são feitos aqui são exportados, nem passa pelos nossos mercados. E são produzidos aqui na região nossa mesmo. Um dos grandes gols que nós conseguimos na lei de zoneamento foi terminar com o processo ganhando 83 milhões de verde a mais que nós deixamos demarcado, porque a população trouxe, porque nós fomos encontrando e porque nós temos que cumprir uma meta com a ONU. Nós precisamos ter um percentual de metros quadrados de verde para cada habitante, 12, 13 metros quadrados. E por isso que a gente deixou de falar e ter a terminologia que vocês têm na lei de zoneamento de vocês de 2007. E colocamos tudo dentro de um nome chamado SAPAVEL, que é o sistema de áreas protegidas, áreas livres e áreas verdes do município. Praças e canteiros. Tudo que é verde, tudo que é livre, ficou somado dentro de um sistema chamado SAPAVEL. E é um conceito que vai se modernizar, vai pegar pelo país todo, para que a gente possa colocar tudo isso, desde as áreas onde a gente não possa fazer nenhum tipo de manejo, até nas áreas onde a gente pode praticar algumas atividades rurais. Com isso, quando nós terminamos a lei, a cidade de São Paulo, quando aprovava um prédio, tinha isso aqui de verde. Hoje, obrigatoriamente, pelas regras atuais, aqui é conquegrama, aqui é telhado verde, aqui tem uma faixa de verde, não tem mais essa de plantar mudinha, agora tem que plantar árvore com 2,5 metros. Árvore não é coqueiro, tem uma pontuação para assumir. Cada coqueiro grande vale meia árvore, portanto o cara tem que comprar 2 coqueiros, é caro para chuchu, ele prefere plantar uma árvore. A árvore retém água, o coqueiro não retém a água que deveria reter. Ele é ornamental, portanto tem que cumprir uma cota ambiental com pontuação. E a pessoa vai colocando no computador aquilo que tem que colocar no prédio, de repente ele fez isso aqui, colocou essa árvore, colocou tudo aqui e faltou um pouquinho. Aí ele fez esse pedaço de verde aqui em cima, ele preenche. Esse verde, gente, ele tem características próprias, tem que ter 40 centímetros de espessura, tem regras claras para poder implantar. Ele retém água. Quando a chuva cai, ele passa aqui, ele tem um retardo enorme para sair daqui, até que as galerias pluviais estejam mais livres para que a gente não tenha enchente. No futuro, nós vamos ter certeza de que isso que nós começamos a fazer agora vai dar resultado. É muito melhor do que construir piscinão. É muito melhor do que gastar milhões e milhões para construir piscinão e fazer concentração de ratos e sujeira nos nossos piscinões, né? Preservar patrimônio histórico, isso é muito importante. Nós demarcamos, vocês aqui têm marcado uma zona central da cidade como patrimônio histórico. É um equívoco na lei anterior ter demarcado aquilo como uma zona, né? Hoje não é demarcado como zona. Você tem que ter o tombamento da área, mas não é uma zona. Essa aqui é a região da Sé, onde nós temos o Pacaembu. Aqui está aquela praça Charles Miller, aqui está o Pacaembu. Por que ele está pintado dessa cor? Porque ele é um bem tombado, bem de interesse. Ele é um bem tombado. Tem tombamento pelo Compresp, pelo Condefat, e esse tombamento não pode ser retirado. E o bairro do Pacaembu, também, pela singularidade urbanística dele inteira, o bairro tem também o seu tombamento. Portanto, todos não podem mexer nos seus 10 metros de altura, não podem mexer nos recursos, porque na convenção do condomínio, quando foi construído pela companhia City, lá na década de 10, isso estava escrito e vale. Convenção de condomínio vale mais do que lei de zoneamento. O artigo 59 da nossa lei ficou muito claro, quando as duas coisas acontecerem e forem discordantes, prevalece aquilo que está na convenção do condomínio. E não é o Paulo Franja que está dizendo. Isso é sentença transitada e julgado, já é uma decisão em instâncias superiores, e aconteceu em São Paulo essa discussão, por causa da City Lapa, e está resolvido. A convenção do condomínio é sagrada. Fez, acabou. Foi construído assim, né? São Paulo tem 65 áreas residenciais, com até 10 metros de altura. Apenas 4 foram tombadas. Fortalecer a participação popular. Agora há pouco perguntei como é que está indo o plano diretor aqui. Está indo bem, daqui a pouco vai melhorar. Começa a participação da Câmara, mas é muito importante a audiência pública. Todo mundo acha uma chateação a audiência pública. Eu acho que não tem lugar melhor, nenhuma universidade ensina mais do que a audiência pública. Nenhuma. E ouvir vocês, ouvir o público é o que há de melhor. Veja essa audiência pública do plano diretor.
2.000 pessoas do Memorial da América Latina. Foi o dia que nós tratamos de habitação de interesse social. Não pôs mais dentro porque não coube, porque os bombeiros não permitiram. Ainda bem, porque logo depois, um tempo depois, teve incêndio no Memorial da América Latina. Mas vejam, 2.000 pessoas aqui dentro. Em silêncio, não tinha farra. E a quantidade de inscritos. Todos sabiam o que estavam falando. Todos são de movimentos populares de habitação. As pessoas pediam e pediam exatamente aquilo que estava claro que era correto. Quase que tudo que veio foi atendido. Por isso que nós não tivemos quebra-quebra na votação. O pessoal acampou, fez toda a pressão lá na porta, de forma simbólica, respeitosa, mas sabia que estava sendo atendido. Mas é importante que se movimente, é importante que movimente a população. Mas ninguém terminou jogando pedra em ninguém por causa de movimento de moradia. Nós aumentamos em 107% as áreas que nós tínhamos em relação à lei anterior. É muita área. Então, ficou garantido o direito de construir. Agora, nós temos que discutir o financiamento. Um é Fundurb, o outro as operações, o outro vem pela cota de solidariedade e depois pintou Minha Casa Minha Vida, dinheiro federal, que é muito bem-vindo, e agora as PPPs, parceria público-privada. Aí está o resultado. Entre a Prefeitura e a Câmara, 16.000 pessoas participaram, 13.100 sugestões. Nós recebemos por um canal web. Você de casa poderia escrever, tem o número do teu protocolo, você coloca teu nome, coloca o que você quer. Pode xingar, pode fazer o que quiser, mas pode escrever tudo o que quer. Não teve xingos, mas todas as propostas que vieram foram catalogadas e estão guardadas conosco. Foi possível atender muito, mas muita coisa. Muito pouca coisa ficou fora. 13.000 participações, propostas e até a sua sanção. A outra vantagem da lei é o momento que vocês têm agora para poder insistir nisso, porque não adianta ter uma lei aqui em Guarulhos e vocês não conseguirem achar os artigos e onde está. E depois você acha o artigo de uma coisa e diz, será que não tem outro da mesma matéria? Será que não tem uma lei mais antiga que não foi revogada? Olha o que nós fizemos aqui. 74 leis importantes do município nós revogamos. Colocamos tudo dentro da lei do zonamento. Até o programa de silêncio urbano nós colocamos dentro da lei do zonamento, o PSIL. Por quê? A pessoa pega a lei do zonamento hoje, ela sabe quase que tudo da cidade. Então é muito importante aproveitar o momento. Depois do plano diretor, vai ter que fazer a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que é a lei do zonamento, aproveitar tudo aquilo que é lei velha. Tem lei que multava quem cuspia no chão no centro da cidade. O problema do cocô do cavalo na Avenida São João. O cavalo podia fazer cocô para qualquer lugar, mas lá na avenida principal não podia. Então, tem até isso, né? Essas coisas malucas que ficam leis lá para trás, que nós precisamos de resolver e limpar. Então, essa foi uma boa hora. É preciso de compreender estrategicamente o território. Então, nós ficamos com 3 territórios da cidade. Um de baixa densidade, que é o verde, e tudo em amarelinho que vocês estão vendo aqui, a área residencial, que é baixa densidade, só pode usar 50% do terreno nas áreas residencial, o restante é área limpa, área não permeável. Então, o uso é restrito, só pode ser residência. Ficamos com uma área com uso controlado, que é uma grande extensão da cidade, com densidade média. Ali pode construir, então, 28 metros, pode fazer 48, mas ficamos com uma outra área onde o uso é bem diversificado e com densidade bem alta. Posso ter densidade populacional com densidade construtiva alta. São prédios bem altos e bem liberados, inclusive com usos mistos. Aí, quando você joga tudo um sobre o outro, nós temos todas as nossas zonas, eis 1, 2, 3, 4, 5, forma esse mosaico aqui, que é a lei de zoneamento da cidade, do plano diretor para a lei de zoneamento. Isso, como é que eu tenho essa imagem desse jeito construída? Nós temos um programa de arrecadação tributária do município de São Paulo que é muito bom. Ele sabe exatamente quem paga ISS, o IPTU, localiza tudo. Também joga-se sob cores. E chama São Paulo Real. Quando joga São Paulo Real em cima da São Paulo, que nós queremos ver os seus usos, a gente quase que encaixa uma coisa na outra. E aí, aquelas discrepâncias nós tratamos
nas audiências públicas. Portanto, a chance de acerto foi muito grande, justamente porque nós partimos de um programa de arrecadação tributária e o município não esquece de cobrar seu ISS, não esquece da cota parte do ICMS, não esquece do IPTU. Tudo isso caindo sobre o mapa da lei de uso, nós acabamos resolvendo o problema. Acabou aquele negócio de faixa. Quantos metros da esquina? Não tem isso. É lote, o lote fiscal. Então, nós, por isso, passamos a tratar tudo isso como zonas, e as zonas são constituídas pelos seus lotes fiscais. Então, se alguém tiver um lote, e você comprar o lote aqui do lado, e for demarcado essa casa aqui, quando chegar na hora, vai demarcar os dois terrenos com o mesmo zoneamento, porque pertence ao mesmo dono, nesse mesmo espaço. Se aqui tem um, ali tem outro, se a linha do zoneamento passou por aqui, de lá pode ter um, de cá pode ter outro. Mas vai em cima do mesmo lote fiscal. E fica um órgão chamado Comissão Técnica Normativa de Legislação Urbana, para poder dirimir as dúvidas e corrigir as imperfeições que vai acontecendo com o tempo. Vocês entram lá, faz uma consulta, passa por um conselho e pode corrigir pequenas diferenças, inclusive de vizinhos. Muitas vezes um pedacinho para lá, um pedacinho para cá, que não estava bem medido, em algum momento havia erro. Portanto, não lesa ninguém. Uma outra coisa que chamou muita atenção e que foi muito bom para São Paulo e vai ser muito bom para cá, se puder aprovar isso, é a ocupação do espaço aéreo sobre as estações e terminais de transporte coletivo público. Ocupar esses espaços vazios. É muito importante. Olha, isso aqui é a estação Jabaquara do metrô. De cá, e quem sabe, aqui está ela. E tudo isso aqui é área para manobra de trem, para voltar de novo para Santana, para chegar até Santana, depois cruzar para o lado de cá. Tudo isso aqui é um vazio enorme. Aqui não tem emprego, só tem casa. Não tem nada. Nós permitimos construir sobre essas áreas terminal de metrô, mas vale para terminal de ônibus e para terminal de trem. 4 vezes em cima dessa área, sem limite de gabarito. Aquilo que for feito em parceria público-privada. Então, o metrô constrói, ele vai construir aqui, por exemplo, um call center para 3 mil funcionários, vai gerar uma quantidade enorme de emprego, está todo mundo morando aqui. Por incrível que pareça, depois que nós aprovamos isso aqui, fomos procurados pelos grupos de saúde, que queriam montar tomografia, laboratório, tudo dentro dessas unidades, porque a carteira de venda do plano de saúde dessa região, imagina se você tem tudo isso na estação do metrô. Muito mais fácil, muito mais barato, muito mais próximo, e você está aqui. E ainda permite o uso misto. Eu posso construir habitação de interesse social. Eu posso destinar essa habitação de interesse social, não para vender, mas eu posso repassá-la para o governo na forma de algum tipo de contratualização para que ele possa fazer locação social. Essa ideia não é da nossa cabeça. Isso aqui é Singapura. Há 40 anos atrás, esse é o caminho de Singapura, caminho do zoológico. Aqui era o terminal de ônibus da região. E em cima desse terminal de ônibus foi construído o primeiro shopping dessa região, em cima do terminal de ônibus. Está lá até hoje, funcionando bem. Todo mundo para aqui para comprar tudo aqui para ir para o subúrbio. Qual o problema? Nenhum. A estação de ônibus continua aqui do lado. E aqui do lado passa o metrô também. Então veja que o que nós estamos fazendo aqui já tem em Tóquio, já tem na Malásia, já tem em Nova York, já tem em vários outros cantos. Nós não estamos permitindo nada de errado. A impressão que dá é que não vai dar certo. 2 meses depois de aprovar a lei, CDHU fez uma parceria público-privada que já estava caminhando, e com a lei aprovada, o prefeito Geraldo Alckmin aprovou sobre o metrô Brás, Bresser e Moca 7 mil habitações de interesse social. Só. Por que habitação de interesse social nessa região? Porque 1 de cada 5 empregos da cidade é gerado aqui na região do Brás, Bom Retiro, Moca. Não tem morador. 7 mil habitações. Já começou. Tem 150 mil inscritos pelo site para participar do sorteio das 7 mil. Começou tem 6 meses. Veja só. Isso aqui é um sucesso. Isso aqui acontecendo, vai acontecer para todos os lados. É difícil uma cidade com mais de 500 mil habitantes que não vai usar esses espaços vazios. Quando você passa perto de um metrô
ou de uma estação de trem, ou de um terminal, e olha, você vê aquele vazio escuro de noite, dá até medo. É só aqui que nós perdemos esse terreno. Isso chama valorização do espaço público. E é por isso que é importante. Agora, nós estamos num projeto de concessão, mudamos a concessão dos terminais de ônibus. São Paulo tem 29 grandes terminais, dos quais pelo menos 9 receberão a oportunidade de ter parceiro público-privado para construir o que quiser em cima, shopping center, habitação, call center, fazer o que quiser. Essa parceria público-privada vai ser feita em concessão, em parceria público-privada com o município de São Paulo. A lei está lá, nós estamos fazendo uma mudança pequena para poder autorizar agora só a forma de concessão, mas ele já está autorizado na lei de zoneamento, portanto pode. Isso a gente deve aprovar em agosto, antes de terminar o mês. Então, o que a gente está falando não é uma coisa que é para daqui a alguns anos, não, já está acontecendo. Guarulhos. Aí aqui nós temos uma coisa curiosa. Guarulhos está aí perto dos seus 1.300.000, 1,5 milhão de habitantes. É uma cidade da maior importância na região metropolitana e no Brasil. Não é uma cidade comum. Mas é uma cidade que tem um território pequeno e que chama atenção. Um IDH 0,76, que é muito baixo, perto do PIB da cidade. A cidade tem um PIB de 49 bilhões. São Paulo tem um PIB de 57. Então é muita riqueza para índice de desenvolvimento humano baixo. Lembra daquele primeiro desenho nosso, mapa de vulnerabilidade da Zona Leste e daqui. Nós pegamos hoje os indicadores da Zona Leste, Guaianazes, da Penha, Ermelino Matarazzo, Itaquera, tal. Bate na média quase que esse número. Então, é mais ou menos a nossa Zona Leste. Só que vocês aqui têm particularidades que poucos lugares têm, né? O aspecto é de uma importância logística e estratégica no estado da maior importância. Essa cidade tem que ser muito bem pensada. Mais de 2.900 fábricas, 11.900 estabelecimentos comerciais, enfim, é uma situação muito interessante. Olha aqui o mapa da vulnerabilidade de lá e da Zona Leste. Por isso que os IDHs são muito próximos. Quando nós olhamos no mapa e colocamos junto com o mapa de São Paulo, Guarulhos tem um problema de vizinho pobre. Nós temos uma das áreas mais pobres de São Paulo, que é o Jaçanã, Tucuruvi, colada em Guarulhos, e nós temos um pedaço de São Miguel e aquela parte mais leste, mais aqui ao sul de Guarulhos, de vocês, que é também uma região pobre. Então, em cima, uma predominância de área verde. Então, Guarulhos depende dela mesma. Ou seja, não é pelo sucesso dos vizinhos que ela tem os seus 49 bilhões de PIB. É por causa dela. Tem municípios que ficam muito bem porque são passagem da riqueza. Aqui não. A riqueza é gerada aqui. Por isso que eu acho que Guarulhos tem que pensar grande nesse plano diretor e nessa lei de zoneamento, mas grande mesmo, porque essa é uma cidade que tem características bem diferentes das outras. Nós temos bairros em São Paulo que têm características parecidas com a de vocês aqui, como o Butantã, que a Raposo Tavares corta no meio. Quando uma rodovia cruza uma região, ela deixa o que nós chamamos de uma cicatriz urbana, que é muito difícil da gente apagar. Tem o lado de lá e o lado de cá, sempre. Né? Quem aqui conhece a Lapa? A Lapa de baixo e a outra Lapa, né? De cá do trem, de lá do trem. Linha do trem, rodovia, ela corta a cidade e ela divide a cidade. Né? Quem aqui conhece Araraquara? Tiraram as linhas de trem lá agora. Agora a cidade parece que vai existir como uma cidade única, mas Araraquara cortada bem ao meio pela linha de trem. Aqui vocês têm a Dutra de um lado, a Fernão Dias do outro, a Ayrton Senna passando por baixo, e quase que 5% do território com um aeroporto bem no meio da cidade. É muita área. 5% do território é muita área. É lógico que ele é o grande gerador, mas nós temos que saber lidar com isso. E aqui nós temos todas as zonas de uso que foram colocadas na lei de 2007, que assim como a nossa de 2004,
ainda estava na época de traçar perímetro, de escrever perímetro, ainda estava tudo na mão. Não era georreferenciado, ainda não tinha essa base de informação que vem da Secretaria de Finanças. Hoje a gente tem uma oportunidade riquíssima de mudar os conceitos da lei aqui em Guarulhos, para que a gente possa, desde cuidar de uma ZEPAM tão importante como vocês têm lá bem a norte, divisa com Nazaré Paulista e Santa Isabel, mas com essas nomenclaturas já transformadas em zonas e subdivididas, de tal forma que a gente tenha conceitos mais claros para que as pessoas que vão morar possam estar seguras do que têm. Veja a quantidade de verde que ainda sobra, que ainda tem. E aí você vê, tem muita área que também está invadida. Está verde só no desenho. Mas aqui nós podemos também verticalizar de forma segura, adensar com pessoas que precisam de morar perto da mobilidade urbana, construir prédios de uso mistos, com fachada ativa, com fruição pública, qualificar esse território e virar uma cidade moderna, como já tem edifícios modernos aqui. E onde está isso? Aqui está uma das opções. A linha verde do metrô, a linha celeste do metrô e a linha magenta, que é essa daqui, que vai para Santana. Elas ainda estão em planejamento. O que nós fizemos em São Paulo com as nossas linhas em planejamento em São Paulo? Passamos a chamar de Zona Especial de Transformação Urbana Prevista. Prevista significa que hoje eu posso só fazer 2 vezes o tamanho e tem que cumprir com o gabarito local. Mas o metrô, tendo início de obra assinado, portanto tem dinheiro empenhado, início de obra assinado, eu permito já verticalizar sem limite de gabarito, obedecendo apenas o gabarito aeroportuário, e aí nós podemos, nessa região de Guarulhos, ter a verticalização que nós temos na cidade de São Paulo. Buscar nesses mesmos espaços quais são as avenidas comerciais, com predominância comercial, servidas por transporte público e permitir que sejam transformadas em zonas de centralidade, para que o comércio possa migrar devagar para lá. Veja, esse plano é para 10 anos, depois ele é revisto para mais 10. Então, dá tempo da gente ver isso acontecendo. Todas elas estão previstas. Não foi iniciada a Celeste, não foi iniciada a Magenta, e o tempo previsto para 2020. É muito tempo. É muito tempo. Mas teria que ficar demarcado agora, porque 2020 vai estar valendo esse projeto. Uma zona de eixo prevista. Esse terreno vai valorizar, as empresas vão migrar seus investimentos para esses espaços, para acompanhar a mobilidade urbana do transporte de massa. Sobre os corredores, a mesma coisa. Onde está em vermelho é o que está... Aqui, Rose, ficou construído vermelho? Aqui está o vermelho, está construído, não é isso? E aqui está construído indo para Tucuruvi. Mas onde não está construído, da mesma forma. As zonas previstas para que a gente possa ter a verticalização aí. Vertificação sem limite de gabarito, com 4 vezes o terreno. Ou seja, um terreno de 1.000 metros, eu faço 4.000 de construção. Na zona de centralidade, um terreno de 1.000 metros, eu faço 2.000 só. Então, são prédios bem diferentes. E aqui, nós temos uma legislação que tem ainda uma nomenclatura antiga, que acredito que deva mudar tudo. Porque a zona mista de vocês ainda está classificada em zona mista A, B e C. São Paulo tinha zona mista 1, 2 e 3, nós mudamos tudo, ficou com uma zona mista só, para poder facilitar a vida, né? Eu não imagino que uma zona mista hoje, na cidade de Guarulhos, deva ter alguma coisa com menos de 28 metros. O terreno é caro demais, não viabiliza o empreendimento. Concorda? Vocês que lidam com o mercado, se 28, ou aqui escolherem 34 ou 36... A Câmara decide, mas nós precisamos de ter uma altura para poder deixar claro. Essa altura tem que ser compatível com a discussão do aeroporto. Eu vou entrar nisso aqui agora também, mas é um assunto que tem que ser tratado para que a gente não tenha todas essas diferenças. Por quê? Nós estamos falando isso? Porque, eu vou colocar depois em seguida, nós estamos prevendo aqui também
alguns territórios ser zona estritamente residencial. Zero. O que é zona estritamente residencial? Sobrados, no máximo de 10 metros com 2 andares. Não é 10 metros com 3 andares, não. 2 metros unifamiliar. Para que possa ter um condomínio mais sofisticado. A região, claro. O que faz o morador aqui quando começa a dar certo da vida e ficou bem de vida? Ele faz em Arujá, ele vai para o Tatuapé, ou não é isso? Ou você acha que o morador do Anália Franco é do Anália Franco? Não é. Então, a gente vê o seguinte, há uma migração. A pessoa começou a ficar bem de vida, ele pode comprar, ao invés dele morar bem aqui, trabalhar aqui do lado, ele acaba mudando porque não tem uma condição. Então, é importante ter um território estritamente residencial, com regras bem claras, de preferência com regras claras do loteamento. Então, é muito importante, inclusive, a discussão do parcelamento do solo aqui. Zona de comércio e serviço, né? Que a gente já tem lá a zona centralidade que eu coloquei, que é uma sugestão nossa da lei de São Paulo, que vocês já têm uma zona de comércio e serviço, mas permitiu o cara fazer comércio mesmo. Né? Chega de lojinha. Guarulhos tem 1,5 milhão de habitantes, estamos falando de 49 bilhões. Então aqui tem que ter comércio para valer, lojas de qualidade, empreendimentos de qualidade. Não é aquela universidade que não deu certo em lugar nenhum, que quer vir para cá. Acabou, essa não existe mais. Essa Guarulhos não existe mais. Né? Eu conheço bem aqui a estrutura de saúde de vocês. Né? Há quase 40 anos atrás, a gente vinha muito do Estela Maris ainda, quando estava começando a cardiologia lá. Carlos Chagas, né? Todos esses hospitais, toda a estrutura que vocês têm aqui hoje, ela vai ser qualificada. Senão a Mil não teria comprado aqui. Você acha que a Mil sairia, com a cabeça que tem o Edson Bueno, que faleceu, que era o dono, sairia da Califórnia para vir aqui comprar um hospital? Não iria, não viria. Veio aqui porque sabe que aqui é interessante. Como tem o Grupo DOR, que está de olho na região. Se não comprar aqui, vai comprar na divisa para Santana. Está procurando uma área para poder fazer um baita hospital do Grupo DOR, como tem o São Luís DOR, que é da rede DOR, lá no Tatuapé, mas quer fazer aqui, fincar aqui, entre Guarulhos e Santana, por causa do eixo do metrô. E então, vocês que são corretores, estão procurando terrenos bons. Terreno bom para o hospital é terreno que esteja em avenida larga, porque tem manobra de ambulância, tem toda uma situação que envolve trânsito e tudo. A zona central histórica, nós achamos que deve definir isso aqui, demarcar os tombamentos e deixar a zona central da cidade para ser uma zona de centralidade desse tipo, para que tenha comércio, atividade, prédios com uso misto. Nós temos que levar o morador para morar de novo no centro. O morador foi embora do centro, ele tem medo do centro da cidade, nós temos que trazer o morador de volta. E aí, se você tem prédios que estão subutilizados, você pode absorver esse prédio, fazer habitação de interesse social e fazer alocação social para início de vida dessa garotada, ou para os idosos. Tem toda a condição. Aí os prédios são antigos, doutor, não dá. Tem a figura do retrofit. Hoje nós podemos fazer retrofit desse tipo de prédio e não temos que exigir aquilo que a lei exige, por exemplo, da acessibilidade. Ah, mas tem alguma exigência na acessibilidade? Sim, mas o retrofit é uma condição especial. O prédio tem construído há 80 anos. Como é que você quer que eu faça recuo nele? Como é que você quer que eu faça garagem nele? Então, o retrofit tem regra própria e tem que ser aprovada numa lei específica. Ou aproveitar e colocar a lei do retrofit na lei do zonamento. Em São Paulo não me permitiram colocar, foi uma pena. Mas nós vamos botar uma lei só para retrofit, porque aí nós resolveríamos o problema desses prédios. São prédios preciosíssimos, que podem ser usados para escritório. O que não pode faltar? Segurança. Não pode faltar bombeiro. Não pode faltar segurança. E não pode faltar as questões que envolvem higiene e saúde. As zonas habitacionais, aqui hoje, está com um conceito muito fechado. Nós temos que dar um jeito de rever essa situação aqui como zona estritamente residencial e criar no estritamente residencial, na borda dela, mantendo os seus mesmos 10 metros, um comércio para atividade local residencial. É aquele camarada que mora no residencial e que ele vai, na nossa idade, comprar pão pela manhã, pega a revista e o jornal e volta para casa. Ele não tem que pegar o carro. Essa é a zona corredor que envolve os residenciais. Não precisa sair buscar no shopping.
Ele não tem que pegar a escada rolante, ele vai caminhando. Aqui tem uma situação que envolve zona industrial. Está demarcado as áreas de vocês, eu vi, está bastante interessante, só que hoje mudou a história. A indústria mudou, né? Aquela indústria barulhenta, ruidosa, com vibração e com odor, ela está ficando fora de moda e essa já foi embora daqui. As regras daqui acabou deixando que essas empresas sozinhas fossem embora. Hoje já são muito mais empresas de tecnologia. Então nós temos que deixar aqui demarcado uma zona industrial para esse tipo de indústria, que é importante, por exemplo, a indústria metalúrgica, mais zona de desenvolvimento econômico para que a gente possa ter atividades industriais de alta tecnologia. Por exemplo, montagem de computador. Empresas de software, desenvolvimento de software, ela estaria numa zona, no padrão industrial, chamada zona de desenvolvimento econômico. E aqui, na ZPI 2, seriam os espaços reservados principalmente para logística, os galpões de logística, que nós colocamos ao longo da Anhanguera e ao longo da Fernão Dias. Ao longo da Fernão Dias, já estamos roubando cliente de vocês. Se vocês virem a quantidade de gente daqui e do Rio Grande do Sul, não entendi porque que o gaúcho gosta tanto, comprou aqueles terrenos perto da Fernão Dias, tudo para fazer galpão de logística. Porque nós demarcamos lá como ZPI 2 e o nosso concorrente é Guarulhos. É Guarulhos. Por isso nós demarcamos ao longo da zona da Fernão Dias, dos dois lados, onde a gente pode marcar que é do município de São Paulo, até o limite de vocês, e deveria continuar, porque esse eixo é inexorável. Ele vai continuar crescendo. O aeroporto não vai parar nisso. É um aeroporto para 36 milhões de pessoas ano e carregou só 18 ano passado. Então ele está carregando, ele pode levar o dobro ainda. Então isso aqui ainda vai evoluir muito. Resumindo essa conversa quem mora aqui e tem patrimônio aqui, não saia daqui. Esse é um bom conselho, né? A zona aeroportuária, nós temos aqui uma sugestão que nós fizemos da nossa. Demarcamos com o nome de Zona de Ocupação Especial, ZOI. Significa isso, o parcelamento, o uso do solo, é aprovado pela Secretaria de acordo com as regras do governo federal e daquilo que o aeroporto precisa. Demarcamos todos os cemitérios da mesma fórmula, porque não depende de altura, de gabarito, de nada disso. Todos os estádios de campo de futebol. Estádios na forma de ginásio. Por quê? Porque eles têm características diferentes. Então, deixando dessa forma, nós podemos fazer intervenções urbanas a qualquer momento, dentro do caminho da modernidade que vai. Nós não sabemos mais. Outro dia estava aí a Uber falando em andar de helicóptero de um lado para o outro, de um passarinho que voa aí, que carrega 2 passageiros. Nós não sabemos como vai ser daqui a 10 anos. Não podemos deixar a coisa travada depois por falta de lei. Então, deve marcar como ZOI é importante, inclusive, algumas áreas de Guarulhos deveriam ser demarcadas, dependendo do governo, como zona de ocupação especial, para reservar terreno para o futuro. Não é para especular, não. Eu não sei para que serve, mas sei que esse terreno é muito importante. Tem uma rodovia aqui, tem outra ali, tem indústria dali, aqui ainda não sei para que é. Conversando com os proprietários, demarca como ZOI, porque isso aqui pode ser alguma coisa de um futuro daqui a pouco. Não é que vai ficar travado. Se o camarada quiser construir, ele entra com o projeto e faz o que ele quiser. Mas nós precisamos de reservar essas áreas, porque nós não sabemos do futuro. É que o futuro está andando rápido demais, né? Está andando rápido demais. Os nossos mercados também demarcamos assim, e também o centro de convenções. Nós não sabemos mais como vai funcionar isso. Gente, até há um tempo atrás, o cirurgião tinha que estar dentro da sala, abrir um paciente, arrancar a próstata de um paciente. Hoje, o camarada nos Estados Unidos, com joystick, opera na China uma próstata sem colocar a mão no paciente, por dentro da uretra, e com ninguém na sala, só mesmo o acompanhante médico se tiver uma intervenção. Cirurgia robótica pegou, está funcionando para todo lado. Já existe isso, opera vesícula à distância. Então, nós não podemos parar tudo e dizer o seguinte, caramba, por que estamos demarcando centro de convenção? Eu não sei se centro de convenção vai continuar existindo. Com as teleconferências que nós estamos fazendo hoje, muitos aqui de vocês já devem trabalhar de manhã cedo, já conversa com seus pares, tudo pelo computador. Nós não temos mais reuniões
que tínhamos antigamente. Os centros de convenções que ficaram agigantados, com o tempo eles podem ficar menores. Veja o que aconteceu com o nosso Anhembi em São Paulo, está vazio. Há 5 anos atrás, o estacionamento dele recebia 500 mil veículos. A contagem do ano passado foi 90 mil. Cadê esse povo? Foi para outros centros menores, mais aconchegantes. As conferências hoje são menores. Eu sou cardiologista, nosso congresso durava 7 dias, agora está durando 3. E dá e sobra. Então, nós precisamos tomar cuidado com o futuro. Tem coisa nova a cada momento. Aqui estamos terminando. Zona de interesse social. Hoje vocês têm umas divisões que são importantes, mas eu acho que valeria a pena dividir muito parecido com São Paulo, ajustando as regras daqui, mas a divisão de São Paulo foi muito pensada, foi discutida aqui e na ONU Habitat. Portanto, não foi um assunto tratado na cidade de São Paulo. Foi discutido aqui, foi discutido agora há pouco tempo no Peru, foi discutido no México, na ONU Habitat, e foi premiado isso. Não é uma discussão que foi feita por um grupo de técnicos que está valendo porque alguém achou. É que há um número muito grande, é uma tendência natural de ter esses 5 tipos de ZEIs. E a gente está pensando, inclusive, em mais uma, para poder atender um outro mercado que vem surgindo. Gente, o mercado do morar sozinho ficou tão grande que o mercado viu primeiro do que a gente. A quantidade de apartamento que tem em São Paulo hoje à venda com 18 metros quadrados. Falasse isso para mim há 40 anos atrás, eu achava que o cara estava pirado. E o pior, uma grande parte está vendido e está ocupado, né? Não está lá especulando. Um grande volume de vendas nessa área impressiona. Zona de preservação ambiental e ZEPAM, cair dentro daquilo que eu falei, sistema de áreas protegidas e áreas verdes e livres, praças e canteiros, juntar tudo isso para poder apresentar para a ONU, dizer, olha, nós temos X metro quadrado de verde para cada habitante, porque hoje fala, quanto tem de verde? Conta a ZEPAM. Mas vocês têm muito mais do que isso. E aí dá a impressão de que vocês aqui são gananciosos, só querem construir a qualquer custo e não tem mitigação de nada disso e está comendo verde. Eu ouvi isso como relator da lei, né? Cuidado, vereador, não vai comer verde, hein? Não vamos comer os verdes, não. Pelo contrário, aumentamos. Mas teve que criar a figura, que é uma figura que já está ficando também comum a discussão dela no Brasil. A zona de extração mineral e depósito de resíduo sólido. Quando eu falo isso para vocês, a gente começa a pensar, será que vai durar quanto tempo isso? Quanto tempo mais nós vamos continuar cavando para arrancar pedra, quebrar pedra para poder fazer asfalto, carregar o caminhão de asfalto, levar para a usina, sair sujando a cidade inteira para fazer... Será que isso tudo vai... Então, aqui vale a pena pensar no que seria melhor para essa situação da extração mineral. Aqui está falando em resíduo sólido, porque geralmente nessas cavas é que acaba virando o depósito do lixo do futuro. Mas nós precisamos de dar um destino claro para isso e regras claras para esse tipo de uso. Para que a gente não perca verde. Aqui tem um impacto muito grande, principalmente de trânsito. E vocês têm as zonas de interesse de tráfego aqui, como zona, que nós em São Paulo não temos. Nós temos os polos geradores de tráfego. Nós cobramos pelo polo gerador de tráfego. Quem faz atividade que gera tráfego hoje paga em São Paulo o valor do prédio, do investimento, até 5% dele, para que possa mitigar os efeitos do trânsito no entorno. Eu venho aqui e construo um shopping center. Me custou 100 milhões. 5% desse dinheiro ele deposita na conta da companhia de engenharia de tráfego, ou ele mesmo contrata para a gente, para poder mitigar os efeitos. Fazer terceira faixa, alargar, semáforo inteligente em 2 km para lá, 2 km para cá. Tudo aquilo que pode mitigar os impactos disso. Senão, quando tem Dia das Mães, a cidade para. Tem dias, toda vez que tem um feriado, para tudo. E vocês aqui param perigosamente, porque junta muitas rodovias. Né? Para ir, para voltar, é um problema sério. Né? Quem vai para o aeroporto está com pressa, quem volta do aeroporto também está com pressa. Né? É assim, embora não passe por dentro da cidade, mas a gente percebe que as pessoas geralmente têm pressa. E, por fim, em 2015, nós fomos surpreendidos por essa portaria do Ministério da Aeronáutica que resolveu baixar o gabarito de todo mundo no Brasil em relação à portaria que nós tínhamos de 87, que era o cone de aproximação dos aeroportos.
Agora vale também um negócio chamado área interna de eixo, porque teve um acidente no mundo, um único, num país europeu, e que talvez não repita nunca mais, não tem culpa de nada disso, mas em nome de segurança de voo, pegaram uma legislação internacional, aplicaram aqui. Eu, particularmente, entendo que ela está equivocada, ela é dessa grossura, baixou o gabarito de tudo, e eu não sei como é que vai ficar a situação de Guarulhos aplicando a nova portaria 957. Aliás, já estão vocês intimados, quando for discutir gabarito aqui em Guarulhos, tem que chamar o Ministério da Aeronáutica aqui para poder falar sobre o gabarito aqui e me convidem que eu quero vir ouvir. Vou colocar para vocês onde é que está a bronca. Nós não somos contra a segurança, pelo contrário. Olha a data, 2015. Nós estávamos discutindo o plano diretor, a lei de zoneamento, depois do plano diretor. Era notícia todo dia no Jornal de São Paulo. Tudo isso aconteceu sem nenhuma audiência pública, ninguém foi convidado, ninguém participou. E soltaram uma portaria. A portaria de 87, ela nasceu por causa do Código Nacional de Aeronáutico de 1986. Em 88, a Constituição disse o seguinte: o parcelamento, uso e ocupação do solo é responsabilidade do município. Então, nós discutimos tudo isso. Nós respondemos por tudo isso. E aí, tudo que está para trás está revogado. Vale a Constituição. Aí eu digo, então eu peguei o Código Nacional Aeronáutico, uma lei revogada, peguei o artigo 40 dela e, por portaria, dei uma canetada. É dessa grossura e, a valer essa portaria, na região de Santana, nenhum prédio pode ser construído mais em São Paulo por causa do Campo de Marte. Porque a portaria lá, eu tenho um mapa, quem for na minha sala lá vai ver, dos eixos e das bolas que foram desenhadas em volta dos aeródromos, nós rebaixamos, na região de Moema, rebaixou 40 metros, por causa do aeroporto de lá. Né? E o problema não é a altura, o problema não está no cone de aproximação. Mas o grande perigo é o seguinte, qualquer um de vocês que levanta esse problema, amanhã cai um teco-teco, e alguém fala, está vendo? E vocês ainda querem tirar a segurança da gente. Nós estamos errados. Mas eu queria muito ouvir esse pessoal da portaria. De lá para cá, onde eu vou, nós batemos nessa situação. Nunca ninguém nos deu resposta. Estamos pedindo agora reunião com a Secretaria de Habitação do município e eles, como não vai vir, nós vamos convidar para uma comissão de política urbana, onde eu sou membro, para que em agosto eles possam conversar conosco. A partir daí, não vindo, nós vamos começar a discutir esse assunto. Se entrar, nós consultamos um grande advogado desse assunto, na Justiça, e pedir a liminar para cassar essa portaria, do ponto de vista jurídico, caça. Hoje, precisa ver se o juiz tem coragem de fazer isso e a opinião pública dizer que ele quer derrubar avião. Não cai avião por causa disso. Vamos voltar à primeira frase do começo. Nós falamos que temos 39 municípios com mais de 500 mil habitantes no Brasil. Para esses municípios, essa portaria não vale. Para os municípios pequenos que estão se construindo agora, vale e é boa. Mas depois que já está tudo construído, vocês dizer, vão baixar? Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que a própria portaria deixa um portão aberto. Se eu tenho um prédio dessa altura aqui, e eu quero construir outro dessa altura aqui, mesmo a lei dizendo que eu só posso fazer dessa altura aqui, eu posso fazer dessa altura aqui. Porque eu posso fazer à sombra do outro prédio desde que a 150 metros. O que é 150 metros? Uma quadra e mais um pedaço? Mas que portaria porca! Eu faço uma portaria com isso de grossura e depois eu digo que, ó, vale, se tiver na sombra da altura do vizinho, não tem importância, não está valendo a portaria. Enfim, para nós em São Paulo foi um tiro no peito. Para vocês que têm no meio da cidade o maior aeroporto da América, um dos mais importantes do mundo, é um tiraço no peito. Então, esse assunto deve vir aqui para Guarulhos e, por favor, nas audiências públicas, chame a atenção desse assunto para que a gente possa criar coro. Porque a gente em São Paulo sozinho é
um barulho de uma cidade grande, mas São Paulo, com Guarulhos, São José dos Campos, né? Todo esse pessoal que vai passar por novas reformulações de leis agora, nós vamos ter que tratar esse assunto com responsabilidade, mas não com regra desse jeito, sem ouvir o pessoal. Essa portaria, ela está valendo para nós em São Paulo a partir de 60 dias da data que foi aqui. Mas vocês aqui têm no artigo 72 da lei de vocês, não é 72? Dizendo que o gabarito de Guarulhos segue o gabarito federal, portanto aeroportuário, que é a de 87. Lá não fala que é a de 87, tem sido a portaria, que é boa. O cone de aproximação está seguro. E, com certeza, não atrapalhou a evolução da cidade. Mas, desse jeito aqui, dá medo no empreendedor. Você vai vender um terreno, vocês estão aqui vendendo um terreno para um cara que vem investir aqui. Ele fala, quanto pode construir aqui? Bom, o zoneamento aqui permite construir X metros. Aí o cara fala, isso que está escrito aqui. Tem que consultar o pessoal da aeronáutica. Tá, vai lá consultar. Aí, volta um mês depois, já ofereceram mais 20 terrenos para ele. Aí alguém põe essa portaria na mão dele. A lei de vocês não está falando essa portaria, mas ela está valendo como federal. O que diz o Estatuto da Cidade? Nós somos responsáveis pelo nosso solo, pelo nosso espaço aéreo. Na França, o Mirage saía do aeroporto e passava em cima da cidade. A Câmara se reuniu porque o ruído era tão grande que vibrava a cidade inteira. A Câmara da cidade de Paris aprovou uma lei dizendo que o Estatuto da Cidade é europeu, nasceu praticamente lá. Não podia passar sobre o céu de Paris. A palavra é essa, céu de Paris. O que o Mirage fez? E isso fazia 90 graus. Por que o Mirage parou? Essa curva de 90 graus, o custo dela por viagem inviabilizava a passagem. Pararam de voar em Paris. Acabou o Mirage. Aí depois fala que o vereador não tem força. É do tamanho do elefante, é pesado, só não sabe a força que tem. Mas veja o que mudaram lá. O Jânio Quadros diz o seguinte, briga com todo tipo de gente, cuidado para não brigar com o marinheiro e com o vereador, porque eles passam na navalha para todo lado, uma hora pega na cara de alguém e machuca. E é verdade, o vereador lá, ele acabou, o representante legislativo lá, que se chama de representante local, acabaram por mudar uma história que o mundo inteiro sabe. Então, aqui, nós precisamos de tomar cuidado com isso. Tá? Eu estou fazendo esse alerta porque vocês estão passando por isso agora. Nós não tivemos tempo, porque foi aprovado em cima, não deu tempo de brigar, e eu fui orientado a não brigar, porque tinha ano de eleição. E aí, quando nós levantamos essa lebre, foi quando caiu aquele aviãozinho lá na Casa Verde. Aí o pessoal falou, para, porque senão vão dizer que, por causa disso, o aviãozinho caiu lá. Quem leu o Estado, a Folha de São Paulo hoje, tem o brigadeiro responsável pelo CENIP, que investiga acidentes aéreos, porque agora comemora-se os 10 anos daquele acidente aéreo no aeroporto de Congonhas, dizendo, eu tinha certeza que nós evitaríamos o acidente, e ele coloca bem isso, e muito claro, tudo que foi feito lá foi para não ter o acidente. E agora as pessoas dizem, por que cai tanto avião agrícola no Brasil? Porque é só avisar para os pilotos, não faça o que o patrão está mandando. Eles usam de um instrumento no voo agrícola para reduzir o consumo de gasolina, de óleo, quando está voando. E quando ele precisa de voltar a acelerar, não dá tempo. Ele solta aquilo, não dá tempo, os aviões caem. Então, é só não tentar economizar combustível que não para de cair. Aí é uma coisa, o de Guarulhos, o brigadeiro que acompanhou o processo, ele não tem culpa, porque ele chegou até a recapear a pista. É que não ficou como deveria, mas tentou. Ele, como ele disse, né, para ele fez tudo para não acontecer. Infelizmente, quem fez o serviço não fez como deveria. Até hoje não tem um culpado. Ninguém foi punido. E é assim, é importante, por isso que é importante a gente produzir as coisas com resultado. Bom, é lento, é grande, é cansativo, mas não tem como a gente mostrar isso de uma forma mais consolidada. Eu tentei tirar o máximo possível
para que a gente pudesse colocar as duas cidades, uma que está pronto e a outra por fazer. Mas se tem um desafio grande na vida, é tentar produzir o plano diretor e a lei de zonamento da cidade de São Paulo. Eu diria que no entorno de São Paulo todo, desafio grande é fazer o de Guarulhos. Porque vocês têm situações muito particulares aqui. Vocês estão integrados numa região metropolitana, não pode estar dissociado dela, e está faltando aqui o que há de mais importante, a mobilidade. A mobilidade. Vocês são vizinhos de Santana, vizinhos do Tucuruvi. Eu tenho família que morava aqui até há poucos dias. Não tem como chegar quando você precisa chegar rápido. Eu trabalhava com a área da saúde, não tinha como chegar de transporte público. De todo jeito tinha que pegar o carro. Não tinha como chegar. É impressionante, uma pena, mas essa região ficou, em função da evolução do aeroporto, esquecida da mobilidade que precisaria ter a região de Guarulhos. Com certeza, hoje, ela estaria numa situação bem diferente. Né? Se a gente pudesse chegar aqui de metrô ou de trem, né? Essa região, com certeza, seria um destaque muito acima do que foi o que representou o ABC na época da indústria automobilística. Quando a gente apresenta a sugestão em audiência pública, não significa que ela tem que ser aceita. Precisamos levantar o debate. Levantar para ver, de repente, tem solução. A gente precisa de levantar o debate. Nem sempre aquela sugestão que você está levando tem que estar na lei. Mas você levanta o problema. Você levantando o problema, algumas soluções para isso acabam por acontecer. Mais, velho, muito obrigado pelo convite.